bem-vindos a mais um Giro Sindical de Quarentena. O Giro Sindical é uma parceria entre o SINDCT, o Sindicato Nacional de Ciência e Tecnologia, e o DIESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Nesse Giro Sindical, eu tenho o prazer de contar com a presença de dois dirigentes históricos do movimento metalúrgico, do sindicalismo metalúrgico em São José dos Campos, dois negros, que vamos tratar justamente desta questão. O nosso foco é o racismo. Conto hoje aqui com a presença de Lauro Silva, ex-diretor do Sindicato dos Metalúrgicos e atual dirigente da Associação dos Aposentados e Pensionistas, e do Renato Bento Luiz, o Renatão, também ex-dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos, atualmente dirigente da CSP Condutas, dirigente licenciado. E eu vou começar com uma pergunta para que a gente possa ouvir também um pouquinho das trajetórias dessas duas figuras. Como o racismo se apresenta para vocês? Se apresentou para vocês ao longo da vida? E me explico, correndo o risco de cometer várias gafes aqui e de ser corrigida por vocês ou por quem nos assiste e quiser contribuir com alguma gafe que eventualmente eu venha cometer. Eu sou mulher, mas eu não nasci feminista. Eu nasci mulher e nasci sofrendo as opressões de uma sociedade machista e patriarcal. E em algum momento eu me dei conta dessa condição. Então, nesse diálogo, com esse sentido, eu pergunto para vocês, como o racismo se apresentou para vocês? Né? Renatão, você responde primeiro para a gente essa? Você via, às vezes, uma professora constrangida em contar a história dos negros que vieram da África, que como se foram escravizados aqui no Brasil. E esse constrangimento, nós, enquanto criança, eu, por exemplo, enquanto criança, eu sentia exatamente isso quando ia falar no tema dentro da sala de aula. Eu já sentia isso. Porque a pessoa só sente que está sendo discriminada ou se sente diferente na sociedade quando ela começa a tomar consciência do que é viver em sociedade. E isso, para mim, ficou mais claro quando eu comecei a frequentar a escola. Mas agora, eu nunca me deixei abater pela questão racial. A questão racial, mesmo tortuosamente, ou seja, sem entender absolutamente nada, eu combatia ela inconscientemente. Por que eu digo para você inconsciente? Porque tem muitas coisas que eles falavam para a gente, que no passado, que a gente deixava passar, tá certo? Porque não tinha consciência que aquilo lá estava expressando o racismo das pessoas. Mas hoje em dia, depois de muitos anos passados, obviamente, na idade que estamos, hoje eu posso dizer para você que eu adquiri muito mais consciência do que significa isso. Eu combati por muito tempo. Depois que começa a estudar, começa a tomar ciência do que é uma sociedade, eu comecei a perceber que eu já combati o racismo muito antes de eu ter a consciência. Mas só que eu combatia inconscientemente, como vários negros que tem na sociedade, que às vezes ele faz um embate com uma pessoa e ele não sabe que inconscientemente ele está batendo contra aquilo, porque eu estou dizendo, eu posso dizer a você, a sociedade como um todo, ela é racista. Toda a sociedade. Toda a sociedade. Não tem esse nem aquele que não seja racista. Tá certo? Todos são racistas. O problema é que são racistas conscientes, aquele que aplica o racismo conscientemente, e a maioria da sociedade que é racista inconsciente, que é o chamado racismo estrutural. Tá certo? Que toda vez, eles lançam palavras, lançam gestos, inclusive, né? Demonstrando racismo, mas a parte da sociedade não está sabendo que aquilo lá faz parte de um racismo. Por exemplo, é muito simples, quando meus filhos nasceram, foi mais latente. Tipo assim, nossa, seus filhos nasceram com cabelo bom, tá certo? Isso mostra claramente que, certo? A minha filha, por ser clara de pele, ela tem muito mais. Ela tem todos os traços de negro, mas a pele é clara. Então, é uma afrodescendente. Quando é afrodescendente, o que faz? Por ser a pele clara, sofre um pouco menos
de racismo de que se sofre uma pessoa quando tem pele escura. E eu já passei, assim, até gosto de contar essa história para que as pessoas possam, para ilustrar bem do que ocorreu. Quando ela era bem criança, como ela tinha um cabelo encaixadinho e todo loiro, bem fininho, o que aconteceu? Muito branca, e eu escondi dela dentro do shopping, e aí ela começou a querer chorar, eu fui atrás dela, uma senhora abordou ela antes de mim e falou para ela o seguinte: cadê seu pai? Quando eu fui chegando, a mulher não me entregava a filha. Falou assim: ó, peraí, isso é minha filha. Aí a filha dela teve que falar: mãe, é o pai dela, você não está vendo? Não. Mas ela não conformava que uma pessoa de pele branca poderia ser filha do negro. E é disso aí para mais, no decorrer da conversa, nós vamos mostrar, eu vou poder colocar muito mais exemplo para vocês do que significa o racismo estrutural. Obrigada, Renatão. Laurão, você não quer contar um pouquinho para a gente da sua experiência também, da sua vivência? Com o maior prazer, Renata. Ouvindo o Renatão falar aí da situação por que passou e quando ele legitimou isso como a situação do negro na sociedade, eu me lembro quando eu comecei a entender o que significa racismo, eu tive que fazer um retorno da minha vida quando eu tinha ali 12 anos, 13 anos, que na época que surgiu a televisão e o efeito dela para a sociedade, eu tinha que andar a média de 1,5 km para assistir televisão na casa de alguns amiguinhos meus, todos brancos. E eu ficava observando a televisão, os filmes, aquela coisa toda, tal, e sempre tinha negro nunca era dono da casa, negro nunca era o chefe da coisa, o negro nunca, até mesmo os autores e atrizes tinham os seus lugares também nas novelas, tal. Me lembro da novela Vitória Bonelli, a Vitória Bonelli, eu ficava olhando, por exemplo, naqueles casos lá do como é que eles chamam? Eu só sei que os negros, eles só estavam ali limpando, faxineiro que era tal. E quanto aos seriados, eu tinha que adotar os ídolos, os grandes personagens, que eram todos brancos, e eu não tinha um negro dentro ali na dramaticidade para me representar. E eu tive que, então, adquirir esse branco como herói. Eu não via o negro ali para que eu pudesse chamar de herói nos filmes que eu assistia. E com isso, eu achava que é natural isso. Achava que é natural. Achava que é natural que um negro chegava e falava assim: eu sou negro, mas não tem nada a ver com ele, o outro negro. Não tem nada a ver com ele, não. Eu sou diferente porque eu sou pardo, eu sou... Então, a gente cresce com isso, depois entra numa faculdade, passando tudo até chegar na faculdade, e a gente percebe a diferença. Eu, quando entrei a fazer Direito na Univap, aqui em São José, só tinha 4 negros na faculdade toda, não era o curso de Direito que eu estava fazendo. Era 2 de manhã e 2 à noite. Eu ficava olhando assim, aí eu mudei a minha posição. Falei assim, eu sou tipo alguém que veio de um país distante, né? Alguma coisa assim, eu sou único, eu sou peça única na sociedade, então me senti o máximo, né? Eu olhava para um lado, só tinha brancos para todo lado, então eu me senti único, aquele cara mais forte. Acho que eu ter chegado na faculdade. Significou que eu consegui romper com essa de ficar reclamando por ser negro e tal, e comecei a fazer aí as defesas, e muito malemar, mas do meu jeito, levantando a moral de outros negros, outras negras e tal, para a gente sobreviver dentro dessa sociedade, da sociedade mundial, como o capitalismo faz com o ser humano. Eu percebi isso. Mas eu achava muito
poucos movimentos naquela ocasião feitos para combater o racismo no Brasil. Vamos falar um pouquinho. Obrigada por vocês terem compartilhado um pouco da história de vocês, aí cada um com sua vivência, sua experiência, seus exemplos, seus cálculos. Queria que vocês falassem um pouquinho da relação entre sindicalismo e racismo. Vocês dois estão no movimento sindical já há algumas décadas. Conhecem bastante o movimento sindical na indústria, em especial aqui no Vale do Paraíba. Quando vocês identificam que o sindicalismo começou a dialogar com a questão do racismo, ou ainda é um diálogo que vocês identificam com problemas? Vamos contar um pouquinho dessa história. Eu acho que ela tem muito mais a ver com a experiência individual de cada um de vocês do que com as datas que tem nos livros, que tem no material que está escrito, abordado por algum pesquisador, pesquisadora. Muito mais a experiência de vocês, acho que aqui é válida para responder essa pergunta. Como foi esse encontro para vocês entre o sindicalismo e o racismo? Laurão, você começa essa? Renata, eu tive uma experiência, eu tive uma sorte de começar com um sindicato bastante combativo, um sindicato que tinha como prioridade o foco principal a luta e principalmente a diferença de raça e classe, sobre vários temas que eram abordados, inclusive na diretoria, sempre não era só branco que atuava como os postos principais da diretoria, eram negros, branco, e a gente discutia, mas só que o trabalho era tanto, como eu disse, não representava bem o trabalhador, a trabalhadora, a gente quase que não sobrava tempo para estar lutando um pouco mais contra o racismo, contra todo outro tipo de preconceito que nós sofremos. Eu me sinto... Agora, veja bem, uma passagem interessante que aconteceu comigo. Eu aposentei, saí do sindicato e vim para a ADIMAP, a Associação do Aposentado e Pensionista. E com todos os debates que a gente fazia dentro da diretoria, para passar isso aí para a nossa base, eu encontrei uma coisa muito interessante que foi dentro da própria ADIMAP que eu vi, e o racismo, ele está tão grudado no ser humano, fizeram a cabeça, como diz o Renatão, isso não está só para o negro sentir o pesado de ser negro, mas está também naqueles que se dizem. Para mim não tem esse negócio de negro, branco, tá, mas vira e mexe está cometendo o racismo. Aqui dentro da DIMAP, quando me foi sugerido que eu fosse o presidente da associação aqui, eu tive resistência dentro da própria diretoria. E chegou em mim e falou assim, poxa, os caras, ele usava a expressão que não era ele, os diretores, as diretoras aí estão achando ruim porque colocou um negro na chapa, mas eu te defendi. Mas, quando eu cobrei quem são, vamos lá, eu vou levar, tirar esse caso ali, a pessoa não levou adiante o que tinha dito, mas eu percebi que era ele que achava que um negro não poderia ser presidente. Agora, sobre o movimento sindical, eu acho que deveria ser, todos os movimentos, principalmente sindical, eu acho que tinha que ser uma presença mais forte com esse título, não só sobre esse título, mas principalmente o racismo, para que a gente possa combater de vez. Porque quando a gente pensa que ganhou o campo, que conquistamos, tal, essa coisa toda, o que a gente vê é negro pedindo para ser olhado, negro pedindo, quase que lamentando. O que a gente tem que fazer é transformar isso em luta. Ao invés de estar pedindo para viver numa sociedade racista, é fazer com que a gente mostre que veio. É levar em consideração que 56% da população brasileira, por exemplo, é negra. Isso daria para fazer o maior furdunço em qualquer
qualquer lugar e reverter a situação, porque na escravidão nós continuamos até hoje com essa carga nas costas, que nós poderíamos mudar ela, com certeza. Obrigada, Lauro. Renatão, e a sua experiência entre sindicalismo e racismo? Qual que é? Renata, olha só, eu posso dizer isso você com a maior tranquilidade do mundo, mesmo porque quando eu entrei na diretoria dos sindicatos metalúrgicos em 1990, eram poucos negros, aliás, nem um negro tinha passado pela presidência dos sindicatos metalúrgicos até aquele momento, até aquela presente data. Foi substituído, que o José Benedito lá atrás substituiu por alguns tempos. Eu também, por um período, depois do José Benedito, eu substituí o Antônio Donizete Ferreira, porque eu fiquei por 3 meses na presidência dos sindicatos metalúrgicos. Mas tive uma grata satisfação que quando nós entramos na diretoria do Sindicato Metalúrgico, uma diretoria completamente consciente e combativa, ela tinha, na sua maioria, que dirigia o sindicato como um todo. Tanto na diretoria, que depois chegou até a presidência do sindicato, os negros eram maioria na sua executiva. E eu posso até dizer para você os nomes aqui, que foi eu, o Vivaldo, o Lauro Silva, como é que chama ele? O Marquinhos, que já falecido, que era da Embraer. Então, era 7 na executiva, nós tínhamos de 5 a 6 negros na executiva. Então, para mim, isso é uma honra muito grande, que até então, todos que passaram pela diretoria do Sindicato Metalúrgico, na sua grande maioria, antes de 90, eram todos brancos que foram. E depois o Mancha, que veio a ser candidato direto. E nessa experiência do Mancha sendo candidato direto à presidência do sindicato, essa experiência é muito rica. Sabe por quê? Porque não tinha passado nenhum negro eleito ainda pelos sindicatos metalúrgicos. E o Mancha foi eleito com uma grande votação. Nós tivemos uma chapa toda, o Mancha eleito expressivamente. É por isso que eu chamo do racismo inconsciente. A massa, ela não é racista. Ela expressa o racismo inconscientemente, mas ela não é racista. Eu me lembro no episódio também do Sindicato Metalúrgico, no qual eu já era vice-presidente do Sindicato Metalúrgico. Nós fizemos uma negociação com a General Motors e pedimos uma cota de negros para adentrar a empresa. Porque na empresa General Motors, se o Lauro souber, porque trabalhou na sua empresa, até pode colocar, mas eu vi até lá 2 negros como supervisor, nenhum gerente negro tinha naquela fábrica. Não me lembro de passar por nenhum gerente. E dentro das outras fábricas, a única fábrica que depois de anos eu via negociar com um RH negro foi na Eaton, tá certo? Então, portanto, isso demonstra claramente que as empresas, no modo geral, não estão na sua maioria, não tem negros em posição de destaque. E isso eu acho que falta para o sindicalismo. Por exemplo, nós podemos dizer, nós avançamos enquanto diretor do sindicato, porque nós tivemos não foi só no 20 de novembro, nós tivemos alguma discussão racial. Eu me lembro que eu fui mandado para Belo Horizonte, para ir até o sindicato de Belo Horizonte, representando o sindicato dos metalúrgicos de São José dos Campos, para discutir a questão racial. Mas eu acho que o sindicato que mais avançou, isso é no meu entendimento, o sindicato que mais avançou nacionalmente, o sindicato que eu conheço, que mais avançou sobre a discussão racial é o Sindicato de Campinas. O Sindicato de Campinas tem um trabalho, de fato, na questão racial, que eu ficava assim muito contente quando ia para lá. Já fui várias vezes no Sindicato de Campinas e no dia 20 de novembro eu cheguei aí até Campinas, via a separação que eles fizeram, uma festa onde levavam os negros, colocava a sua história, dizia o que ocorria com os negros da fábrica, porque dentro das fábricas, mesmo até na hora da entrada, quando ia entrar para trabalhar, os negros, na sua maioria, na GM por muitos anos, aonde alocava negros era fundição de ferro. A fundição de ferro. Os serviços mais pesados eram jogados nas nossas costas, nas costas dos nossos irmãos negros.
Então, portanto, nós viemos para esse país, construímos o país, trabalhamos, criamos riqueza e até hoje, até em São José dos Campos, eu não fui contra, bem poucos dias atrás, eles ergueram um monumento dos japoneses lá no Colinas, né? E eu falo para eles, nós viemos para cá, trabalhamos, e eu não vi um monumento até agora de negros erguido em lugar nenhum. Isso é uma vergonha muito grande que se tem, mas mostra exatamente o que significa, o que faz a sociedade. O Lauro, agora há pouco, falou sobre a questão, o Lauro acabou de falar sobre a questão das novelas. Eu, por exemplo, tenho como um dos heróis, não um personagem de filme e nem de ficção, né, como Super-Homem, mas quando eu comecei a prestar atenção, depois, bem mais tarde, em Cassius Clay, e depois, hoje chamado, depois teve que mudar o nome, porque usou aí para a guerra nos Estados Unidos, Muhammad Ali, né? Aquilo, para mim, é um herói de fato, certo? Porque ele mostrou exatamente do que os negros são capazes e ele fez protesto pelo mundo inteiro, certo? Sobre quando ele ganhou, por exemplo, a primeira Olimpíada, batendo em várias pessoas e ganhou, ele conta um pouco da história, ganhou o troféu, ganhou a medalha de ouro, foi para os Estados Unidos, não pôde entrar num restaurante, acabou de ganhar, assim, passado um mês, 2 meses, quando foi entrar num restaurante americano, ele foi barrado. Então, colocando, isso é dos americanos. Os americanos são 10% da população negra. E aqui no Brasil, é o primeiro país, depois da África, o lugar que tem mais negro concentrado. Depois dos países africanos, o lugar que tem mais negro concentrado é o Brasil. E nós ainda estamos no segundo escalão ainda, até o momento. Por exemplo, houve uma vibração muito grande nesse país quando, por exemplo, Joaquim Barbosa ganhou a cadeira de ministro do Supremo. Ora, está todo mundo vibrando. Depois de 500 anos, entra um negro. Não que eu não tenha ficado contente, mas agora um negro, depois de 500 anos, que entra no Supremo Tribunal Federal, pega um cargo de destaque nesse país, e aí a turma ainda bate o pau, certo? Ele tem várias desavenças lá dentro, e hoje está retirado. Até agora não se apontaram um negro para absolutamente nada. E foi, infelizmente, no vexame que passamos agora há bem pouco tempo, que eu acho que foi proposital, a colocar o negro como ministro da Educação, e ele, como ministro da Educação, vem com uma mentirada de currículo. Isso é muito ruim para nós, não achei legal, não sou a favor do cara, não conheço bem a política que pode ser aplicada, mas para nós, negros, foi muito ruim o que ocorreu. Então, eu posso provar para vocês aqui, em diversos assuntos, e na experiência sindical, eu posso dizer para você, nós avançamos, mas avançamos pouco do que é o movimento sindical brasileiro, tá certo? Aonde os negros ocupam ainda os trabalhos mais precários na sociedade, e nós precisamos falar isso claramente, abertamente, em todos os lugares, toda vez que a gente for falar, achando-se uma brecha para que a gente possa falar sobre isso. Porque eu sei que quando a gente começa do assunto racial, incomoda muita gente. Obrigada, Renatão. Lauro, você é aí agora na sua função de dirigente na Associação dos Docentes, Associação dos Aposentados e Pensionistas. A gente está falando de um grupo que é um grupo que tem que ser extremamente protegido com relação à Covid. São as pessoas com mais idade, são mais vulneráveis à Covid. Então, imagino que vocês também devam estar muito preocupados com a evolução da doença no Brasil. Tem um dado que diz diretamente aos negros e negras um índice de 2,5 vezes a chance de morrer a mais do que uma pessoa branca. Eu estou colocando aqui para você, além da questão da idade, né, um homem negro como você, né, tem 2,5 vezes mais chances de morrer do que uma pessoa branca. E isso ainda são os dados preliminares, porque toda a epidemia, né, a gente sabe que só vai aparecer depois de um bom tempo, quando todos os dados forem coletados e aí puderem ser estudados. Mas hoje, o dado que a gente tem é esse.
Como você vê essa realidade em que os negros hoje estão mais expostos à Covid, Laura? Olha, Renata e Renato, é bastante complicado, mas tudo se explica, né? Tudo se explica. Se você, por exemplo, perguntar quem é que mais sofre violência policial no Brasil, são os negros. Quem é que mais sofre com coronavírus, com Covid-19? De novo, são os negros. Porque tem muita gente que fala que as pessoas não se protegem, não usam máscara, não praticam isolamento, distância e tal. Agora, e aqueles que estão lá na favela, cuja a população maior é de negro? É de negro. Como eu vou numa casa de 2 cômodos, comportar ali dentro 10 pessoas? E se você levantar os dados, você vai perceber que a maioria dos favelados são negros e negras. E, consequentemente, eu achei até interessante assim, porque analisando o coronavírus quando surgiu, e quando morreu também aquele presidente mundial do Santander, eu pensei assim, agora dessa vez a pancada não é só no favelado, quem mora nos barrancos, tal, quando vem a chuva forte, tal, derruba casas, mais casas e mata um monte de gente. Dessa vez, esse corona vai mostrar que está para todo mundo, tanto os de cima como os de baixo. Mas foi só no início, porque eles foram lá fora buscar, tinha mais poder aquisitivo, pode viajar para onde for, bacana. Foi para lá, trouxe a doença, penso assim, né? E, consequência disso, os favelados, aquela situação, morar em 2 cômodos, morando 10, naquela situação. Da mesma forma, isso para todo mundo. Eu não posso escolher ficar em casa quando eu tenho que sustentar e o patrão me manda trabalhar de qualquer jeito. Eu tenho que trabalhar. Ele vai ficar na casa dele, nos seus iates, afastado, aquela coisa toda, e o trabalhador tem que se manter-se e manter a família, a família. Agora, quanto para nós aposentados, nós temos todo o cuidado aqui no bar, também a nossa federação e confederação, todos os cuidados, porque sabemos que nós somos tipo a bola da vez se tivermos que sobre o coronavírus. E assim nós trabalhamos muito aqui. Eu pensei comigo, a responsabilidade da diretoria é, em primeiro lugar, com ela, com cada membro da diretoria, e aumenta muito mais quando nós temos, através de nossas orientações, um setor de idosos, de idosos. Então, por isso aí o nosso trabalho é maior de convencê-los e convencê-las a estar em casa, ficar em casa, para se proteger. É assim que a gente está tocando aqui. E queremos que, porque o Renatão falou uma coisa de negro, é verdade sim, que 2% do setor onde o corona pega mais são negros, das favelas. Enquanto que os brancos, 2,5%. Enquanto que os brancos são 6%. Então, a diferença é muito grande, sabendo que tem mais negros e negras no Brasil, com 56% por aí, do que brancos. Sim. Obrigada, Laura. Renatão, acho que eu não estou te ouvindo. Estou ativado. Isso. Agora sim. E agora? Agora sim. Então tá ok. Você já falou sobre uma questão que eu ia realmente perguntar, que é o ministro da Educação, o Decotelli, que a não nomeação dele, no final das contas, também gerou uma grande polêmica sobre o fato de vários outros ministros também terem mentido sobre o currículo e só o Decotelli, ele realmente não foi empossado, ele foi castigado pelas mentiras e os outros não.
E aí isso gerou uma grande discussão, inclusive no seio do campo em que você e em que o Lauro atuam, no campo da chamada esquerda, sobre se ele fosse um branco, ele teria ficado, e colocar essa questão estaria sendo defender um negro bolsonarista, um negro que faz políticas contra os próprios negros. E isso tudo é um pano de fundo para a pergunta que realmente eu quero te fazer, que é a seguinte: você acha que a luta contra o racismo ela é uma luta que divide a classe trabalhadora? Porque a classe trabalhadora também tem brancos e negros. Como você vê, como que você se posiciona frente a isso? A luta racial ela é uma luta que divide? Olha, essa pergunta é tão pertinente que ela foi feita para mim na época que eu fui candidato ao Senado. Eu fui fazer um debate lá na escola, na escola São José, Instituto São José. E aí dos alunos diz o seguinte: se nós começarmos a lutar pelos negros agora, ele não acha que nós estamos dividindo a sociedade? Eu quero dizer, isso aqui é um absurdo tão grande que eu perguntei para ela, depois eu devolvi a pergunta para poder fazer a minha resposta. E a pergunta que eu devolvi foi a seguinte: por um acaso, você acha que você deve alguma coisa a alguém? Né? Ela falou, não, eu não acho. Por exemplo, aí eu falei para ela, pois é, eles mandam você pagar a dívida externa e você fala o seguinte: eu pago a dívida externa sem problema algum. E você acha que não deve nada a ninguém, mas você está pagando quietinha a dívida externa. Quando eu falo que os negros têm que ter, por exemplo, porque a cota racial, as pessoas falam, mas que absurdo! E cota racial se divide, tal. Fala, escuta, o que eu estou cobrando aqui não é uma cota, né? Mesmo porque eu não sou mais ignorante do que eu não sou nem mais e nem menos capacitado do que um branco. O grande problema é que nós negros, temos aqui uma dívida social que vocês têm que pagar para nós. E quando eu venho cobrá-la, aí vocês falam para mim o seguinte: não, isso aqui vai dividir. Eu falei, como é que uma dívida que você nunca viu, que você falou que é do seu tataravô, quintaravô, parece que está pagando a vida inteira, você acha que é justo pagar? E quando eu cobro uma dívida social que nós tivemos lá atrás, e agora nós estamos cobrando exatamente, que não é porque nós somos incapacitados, é simplesmente para acelerar, para que nós negros, possamos também atingir cargos na sociedade, cargos de relevância. E aí você está falando que é errado, que vem dividir? Nunca dividiu, Renata. Isso nunca dividiu. É um modo de passar isso à sociedade. Tem gente que não quer que a sociedade, que os negros, quer que permaneça, ou seja, mantenha o status quo. Da forma que está, fica. E aí, quando a gente começa a cobrar aquilo que fizeram no passado, porque nós negros, aqui no Brasil, nós saímos do açoite da senzala, mas estamos presos na miséria da favela. Você anteriormente fez uma pergunta dizendo o seguinte: o Covid vai matar? Não, não mata porque nós somos mais fragilizados. Mata porque as condições que eles nos colocaram na sociedade estão nos matando. Não somos mais frágeis do que ninguém. Muito pelo contrário. Coloca no lugar. Coloca um negro que saiu acaba de nascer uma criança negra, você coloca ela para viver num palacete da Zona Sul, tá certo? No Rio de Janeiro, no caso, que é mais emblemático, coloca para colocar. E pega um branco que nasce lá no palacete, acaba de nascer, e faz a troca dos dois filhos. E vamos ver como é que vai ser no futuro. Quem é que vai morrer antes? Quem vai virar bandido? E aí vocês vão ver. Então, quando se cobra da sociedade, eles acham que tem pessoas que querem manter o status quo, manter as coisas do jeito que está. Quando os negros fazem a sua cobrança, que é essa cobrança que nós fizemos, que é a cobrança social, gera um atraso social. Nós fomos 400 anos escravizados. E quando nós saímos, eles falaram assim: vocês estão livres. Aí nós falamos: ai, que maravilha, nós estamos livres. Não tem terra, não tem emprego, não tem comida. Você quer o quê? E aí vem falar para mim que eu estou querendo dividir. Olha, tem que ser melhor explicado para que as pessoas possam entender. Então, portanto, você fez esse pano de fundo todo sobre o negro. Nós não estamos fazendo a defesa aqui do ministro, da política do ministro, mas estamos fazendo a defesa da cor do ministro, porque a cor que teve o ministro, todos aqueles que já passaram por lá, ninguém discutiu o currículo.
vou entrar o ministro fulano de tal. Nunca ninguém discutiu o currículo. Agora tu pega o negro, aí discute o currículo dele, bate em cima, tá certo? Massacra, chama ele de mentiroso e nem toma posse. E o Bolsonaro não veio fazer depois os comentários, não, porque ele coloca negro nas suas costas exatamente para dizer que não é racista, assim como tem o negão que fica atrás dele direto lá. Você tá entendendo? É para isso que eles querem. O pano de fundo faz com eles. Então, portanto, eu não discuti aqui o que o ministro defende, mas a cor do ministro eu quero defender esse senhor, porque o ataque nele serviu a nós todos. Gente, tá na cara que tinha papo aqui, assunto pela experiência de vocês, para muito mais tempo do que a gente tem aqui disponível. Mas a gente já vai ter que ficar por aqui. Então, eu quero agradecer demais o Lauro ter se deslocado, ter ido até a Associação dos Aposentados Pensionistas, o Renatão, que desde sua casa, cumprindo aí a quarentena, também nos recebeu, né? E deixar um grande abraço para vocês e dizer que a gente tem muito mais para aprender com vocês. E quem puder ver o programa e quem puder procurar vocês também para que essas histórias não se percam, o façam. Muito obrigada aos dois. Obrigada, Lauro. Obrigada, Renatão. Vou fazer um tchauzinho. Né? Eu sou Renata Zunces e apresentei mais um Giro Sindical.